Olá, muito prazer. Me chamo Diego Henrique de Freitas Barbosa e sou pós-graduando no curso de especialização em educação especial no contexto da educação inclusiva. Neste vídeo apresentarei o trabalho que foi desenvolvido pelo Grupo 4, que é composto por mim, Diego Henrique de Freitas Barbosa, composto também pela Iolete Márcia Gonçalves, pela Lucimare dos Reis Santos e também da Miriam Lúcia dos Santos Araújo. O artigo que nós fizemos tem como título Tecnologias Assistivas nos Anos Iniciais, o trabalho colaborativo entre o professor regente e o professor do atendimento educacional especializado. Uh, esse trabalho, essa pesquisa buscou compreender de que forma que as tecnologias assistivas contribuem para fortalecer o trabalho colaborativo entre esses dois professores e favorecer, de fato, a inclusão escolar já nos anos iniciais aí do ensino fundamental. Para iniciar, gostaria de fazer uma contextualização sobre a educação inclusiva. A educação inclusiva representa aí um importante avanço em questões de políticas públicas educacionais aqui no Brasil. O objetivo é para assegurar que todos os alunos, independente de suas condições, tenham acesso à participação da aprendizagem em escola regular, né? A partir desse contexto, legislações como a Constituição Federal, como a Lei Brasileira de Inclusão e também a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, reforçam que a inclusão não é simplesmente o fato de matricular o aluno, o estudante numa escola regular, mas em garantir meios e condições para que esse aluno participe aí efetivamente de todo o processo educativo. Autoras como a Maria Tereza Mantoan e a Rosângela Pietro defende que isso aí exige mudanças, por exemplo, na prática pedagógica, na organização da escola e também na atuação dos profissionais que estão envolvidos. Falarei agora sobre os objetivos da nossa pesquisa. O problema que orientou aí toda a pesquisa foi a seguinte pergunta: como que as TAs, as tecnologias assistivas, contribuem aí para o trabalho colaborativo entre o professor regente e também com o professor do atendimento educacional especializados nos anos iniciais do ensino fundamental? Para responder essa questão, nós estabelecemos aí como objetivo geral analisar de quais maneiras essas TAs fortalecem essa colaboração. E como objetivos específicos, nós buscamos compreender os conceitos de educação inclusiva, do AE e também das TAs, identificar as contribuições das TAs para a aprendizagem dos alunos, dos estudantes, analisar a importância do planejamento conjunto entre esses dois professores, do regente e o professor do AE, e também discutir os desafios que são encontrados aí quando se implementa essas práticas. Após apresentar aí esse todo o cenário sobre a educação inclusiva, passarei agora a discutir sobre as TAs, as tecnologias assistivas. De acordo com o Comitê de Ajudas Técnicas, elas podem ser compreendidas como produtos, recursos, meios, metodologias, até mesmo serviços que são destinados a pessoas que têm algum tipo de deficiência para promover a autonomia, a funcionalidade e também a participação dessas pessoas. A autora Rita Best amplia esse conceito ao enfatizar que essas TAs elas não podem ser restringidas somente a equipamentos modernos, sofisticados. Eles também incluem aí recursos simples, né, que a gente encontra no dia a dia, como engrossadores de lápis, pranchas de comunicação, materiais que são adaptados, e entre outros instrumentos aí que são capazes de eliminar as barreiras à aprendizagem. Agora falarei a importância, né, qual que é o papel dos professores durante todo o processo educativo. Começando pelo professor regente, ele desempenha um papel essencial durante esse processo de inclusão,
porque ele quem planeja o currículo, quem organiza as atividades da sala, que acompanha as aprendizagens dos alunos e identifica as necessidades que surgem durante todo o processo de ensino. Sem contar também que ele é responsável por adaptar a estratégia, flexibilizar metodologias e também de garantir de forma efetiva que todos os alunos participem das atividades que são propostas por ele. Sobre o papel do professor do AE, ele acaba, hã, atuando aí de uma forma complementar ao trabalho que é desenvolvido dentro da sala regular. O papel do professor, então, acaba sendo de identificar quais são as barreiras, orientar as adaptações, selecionar os recursos de TAs e também oferecer um suporte mais especializado para os alunos. Além disso, esse professor orienta o professor regente, né, quanto ao uso desses recursos de acessibilidade e encontra estratégias pedagógicas que serão mais efetivas para cada aluno. Sobre a importância desse trabalho colaborativo. Este é o ponto central da nossa pesquisa, né. Ao longo de toda a revisão que nós fizemos de literatura, nós observamos que as TAs, elas por si só, elas não garantem, a inclusão escolar. Elas somente produzem um resultado efetivo quando existe um planejamento que é compartilhado entre o professor regente e o professor do AE. Nesse contexto, a autora, por exemplo, a Vera Lúcia Capellini, ela destaca que o ensino colaborativo, pressupõe a corresponsabilidade, o diálogo constante, o planejamento conjunto, o acompanhamento da aprendizagem e também a construção coletiva de estratégias pedagógicas. Assim, o professor regente contribui com seu conhecimento sobre o currículo, e também com a questão da dinâmica da sala de aula, enquanto o professor do AE oferece o suporte especializado, de acordo com as necessidades dos alunos. Essa parceria, essa articulação potencializa o uso das TAs e ajuda que a construção, de práticas pedagógicas inclusivas sejam mais eficazes. Sobre a metodologia que nós utilizamos para produzir o artigo, para responder ao problema de pesquisa, nós realizamos uma pesquisa qualitativa de natureza bibliográfica, onde consultamos aí bases como o Google Acadêmico, a Cielo, o portal do CAPES, e algumas bibliotecas digitais, aí onde tinham teses, também dissertações. Utilizamos descritores específicos e estabelecemos aí critérios para poder incluir e também excluir, para selecionar alguns artigos publicados entre aí 2015 e 2025, que estavam mais relacionados, ao nosso tema de pesquisa. Pois bem, agora falarei sobre os resultados e a discussão de acordo com a nossa pesquisa. A análise da literatura permitiu que nós organizássemos aí os resultados em 5 principais eixos. O primeiro dele evidenciou que as atribuições do professor regente, também do professor são complementares e precisam aí ocorrer de forma, hã, bem integrada. O segundo eixo, mostrou que o planejamento colaborativo, a parceria, é algo indispensável para selecionar, adaptar e também avaliar o uso das TAs aí de acordo com as necessidades, dos alunos. O terceiro eixo, destacou que as TAs favorecem, de fato, a autonomia, a participação e o acesso ao currículo quando são utilizadas de maneira correta, né, de maneira planejada. O quarto eixo identificou os desafios importantes, na implementação dessas práticas, como a insuficiência de formação continuada dos professores, a falta de tempo para o planejamento conjunto entre eles, entre professores, e também as limitações dos recursos do materiais. E, por último, o quinto eixo revelou que o fortalecimento do trabalho colaborativo melhora muito e significativamente na aprendizagem dos alunos, e também amplia, as chances, as possibilidades, para que ocorra de fato a inclusão. Sobre as considerações finais da nossa pesquisa. Como conclusão, nós verificamos que as tecnologias assistivas
constituem importantes instrumentos para poder promover a acessibilidade, a questão da autonomia e também, de fato, da aprendizagem. Entretanto, o principal achado que nós tivemos nessa pesquisa foi o fato de compreender que, esses recursos não promovem, a inclusão de forma isolada. A principal contribuição científica que a nossa pesquisa trouxe consiste em demonstrar que o elemento central da inclusão é a articulação entre os professores, o professor regente e o professor, do AE. É o planejamento conjunto, é a troca de conhecimento entre esses professores, é a corresponsabilidade entre eles que vai tornar possível aí selecionar, adaptar e utilizar, de forma correta qual será a tecnologia assistiva no contexto escolar. Desta forma, a gente conclui que investir no trabalho colaborativo é importante, de fato, da mesma forma que disponibilizar aí recursos, de tecnologia assistiva. Sobre as referências que nós utilizamos para a nossa pesquisa, nós procuramos aí utilizar, pesquisas de autores que são referências na área da educação inclusiva, como a Maria Teresa Egler Motoan, como a Rosângela Gavioli Pietro, a Rita Berchi, a Vera Lúcia Capellini, o David Rose e a Anne Meyer, além da própria legislação brasileira e também de alguns artigos, hã, publicados também em bases, especializadas. Cheguei ao fim da apresentação do nosso trabalho, então, em nome do grupo 4, eu agradeço ao nosso orientador, o professor Ademar, aos professores da especialização, à UFO e a todos que aí contribuíram para que essa pesquisa fosse de fato concluída. Então, nosso muito obrigado.